Abra sua harpa aí. Pelo jeito, pouca gente trouxe harpa. Para ali, eu estou vendo bulindo ali, né? Oh, que saudosa lembrança tenho de que oceano será que eu tanto amo, pois é do meu coração. Para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu passearei por essa terra de além, as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ouvir. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela espera, escritora desta formosos os pés. Eu não pode dizer que está alegre num momento desse, mesmo quem esteja achando bom alguma coisa. Mas eu estou incontrolável aqui, porque eu estou gostando do irmão, acompanhando com violão, nesse tom simpático. Cadê o teu violão? Tu não toca mais não, irmão? A gente não, a gente canta, tentar alegre, a gente toca, tentar alegre,
A gente prega sem estar alegre, glorifica a Deus sem estar alegre. Há aquela alegria natural que eu estou falando, né? Num momento desse, o nosso canto não é canto de alegria, não é extravasar alegria, glória a Deus, louvado seja Deus, estou muito alegre. Não, não é isso. Isso aqui é um cântico de consolo, é o cântico de conforto, é o cântico da alma para um momento especial. E quando o irmão toca suavemente, também é bom, soma. A gente não tem vontade de glorificar, porque a gente tem vontade de glorificar, mas se suporta por causa do momento. É uma alegria contida, alegria da alma, mas você trabalha com aquele sentimento e respeito ao momento. Vamos cantar 311. 311. Eu tenho uma ligeira desconfiança que este hino não é bem conhecido. Essa daqui? Será que é conhecida? Não é não, Luza? Tu não sabe esse hino, não? Não, Maria José não sabe, não? Maria José, se não souber, não aprende mais nada na vida. 311. Vamos tentar cantar. Não, Maria José sabe? Já vi uma vez, mas não está lembrado. Vamos tentar. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim, Ele é a rosa preciosa. Queria a vista aqui, acho que eu errei alguma coisa. Vamos começar. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, é que achou-me Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, ao fim da minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim, Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador. Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, ao fim da minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou,
só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, ao fim da minha carreira, receberei galardão. Graças a Deus. Vamos cantar um outro hino. 488. Quero ver se esse não é conhecido. Você sabe, Carlos? Carlos Henrique, você sabe 488? Pedro. Sabe, Pedro? Fala de José, sabe? O áureo dia, o título desse hino. Parece que é bem conhecido. Eu vou largar de perguntar, vou cantar. Me ajudem aí. Quando eu era mais novo, eu cantava bem bom, cantava maravilha. Minha esposa dizia que eu era o melhor cantor. Mas estou ficando velho, aí a gente perde a força. Mas vamos cantar. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, para com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado céu. Quando estão congregados dentre os povos e nações, virem crer como amado, oh que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. De Cristo a mensagem lhe levou e os conquistou, junto todos lá no céu se alegrarão. Quando estão congregados dentre os povos e nações, virem crer, estou muito amado, oh que gozo encherá seus corações. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos no Brasil, lá no céu unidos glória, darem todos a Jesus, triunfante estarão no seu redil. Quando estamos congregados dentre os povos e nações, virem crer como amado, oh que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá do céu. Que o seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando estão congregados dentre os povos e nações, virem crer como amado, oh que gozo encherá seus corações. Graças a Deus. Vamos ficar em pé novamente. Vamos ler uma passagem na Bíblia. Vamos ler no Novo Testamento. Vamos ler no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas. O evangelista Lucas.
capítulo 16 do Evangelho que escreveu Lucas, e versículo 19 em diante. É uma história bíblica muito conhecida. Queremos que os irmãos ouçam com atenção e meditem essa passagem, que ela se encaixa muito bem nesta oportunidade. Leamos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, mas isso aqui é Hades, é Hades. É Hades. Tem umas letras agora, tem um nome que o H serve de R. O meu alfabeto não é desse. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós lemos o texto todo, do versículo 19 ao 31, do capítulo 16 do Evangelho que escreveu Lucas. Nós vamos orar a Deus em agradecimento pela palavra e em reverência. Pastor Benedito. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Sendo nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença estamos reunidos, Senhor, e neste momento nós fazemos menção de gratidão pela Tua palavra que ora foi lida. Que esta palavra venha trazer o alento, venha trazer o conforto, venha trazer, Senhor, a paz aos corações. Que esta palavra venha dar força à família, aos amigos que aqui estão, aos irmãos. Obrigado, Deus eterno, pela Tua palavra, que a mesma venha continuar guardada em nossos corações, a fim, Senhor, de evitar que venhamos a pecar contra Ti.
Continua conosco na condução desta cerimônia. Ó Deus eterno, nós necessitamos do teu apoio, do teu auxílio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, e como vocês estão vendo, eu comecei a cerimônia, o pastor da igreja continua sendo o ABNI, não mudou nada. É porque existe uma comissão, um departamento de cerimônia fúnebre na Assembleia de Deus em Caxias, me colocaram lá para liderar este departamento, esta comissão, e também o pastor ABNI faz parte. E hoje, aqui na igreja, que ele é o próprio pastor, acontece isso aqui. O ideal mesmo era ele presidir o trabalho, eu ficaria de um lado para dar uma palavra. Ele pediu que a gente fizesse, eu estou fazendo, mas daqui a pouco eu vou devolver o tempo para ele, o microfone, e ele também, para ele fazer o encerramento. Eu comecei, nem que ele não fizesse parte da comissão, mas ele é o pastor da igreja, é o líder aqui. Ele vai, daqui a pouco, dar a palavra dele e fazer o encerramento. E de formas que este culto fúnebre é uma homenagem póstuma à memória do irmão Antônio Dantas. Por que não dizer ao irmão Antônio Dantas? Em velório, o povo tem tanto medo de falar assim. Eles têm medo da gente dizer que nós vamos botar a alma no céu. Tem uns que pensam que é doido. Às vezes eu estou em alguma cerimônia por aí, os irmãos fazem, na hora de orar, convido o irmão para fazer a oração. Oração pela palavra, após a palavra, oração de encerramento. O irmão vem todo desarrumado, diz: irmão, nós não vamos orar mais pelo irmão, que ele não precisa mais das nossas orações. Quem é que não sabe disso? Não é? Irmão, nós não vamos orar aqui pelo irmão Antônio Dantas, pois ele não precisa. A história dele, a memória dele não pode ser apagada com a morte dele. E de formas que é assim. Quem eu convido para cantar um hino? Olha, irmã, quero convidar aqui uma das irmãs para cantar um hino. E aí o grupão das senhoras vão se organizando para cantar um hino. Se vocês soubessem cantar aquele hino, é porque eu não sei, não eu ajudava. Aquele hino que a Mara Lima gravou isso há muitos anos. É lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim, sei lá. Se pudesse cantar ele assim, o grupo, as irmãs do ciclo de oração, do vocal, cantasse ele aqui, ficava de bom tamanho. Mas enquanto isso, eu quero franquear, enquanto as irmãs decidem que hino vão cantar, se não sabem este, olha, se não sabem este, canta o hino apropriado para o momento, tá bom? Enquanto isso, eu quero franquear a oportunidade, alguns irmãos para cantar. Você não tem um hino para cantar, irmão Carlos? Irmão Carlos gosta de cantar, Carlos Henrique. Se tiver um hino, cante. Outro irmão deseja cantar um hino numa homenagem, um hino apropriado para o momento. Alguém vem cantar? Cadê? Você vem, Carlos? O Carlos levantou, deve vir. Pois é, meu irmão, nós estamos aqui com esse trabalho. Isso é um gesto que nós sempre realizamos para lembrar a vida daquele que está sem a vida no momento. O irmão Antônio Dantas foi um companheiro incansável aqui enquanto pôde. Trabalhei muito no interior, como coordenador dos trabalhos do interior, como secretário de missão. Toda vez que eu ia, eu tinha quase por obrigação de mandar chamá-lo.
Eu tinha medo dele zagar se eu não mandasse chamar para ele ir. O irmão Otávio era a pessoa carregada de comunicar ele, olha, fim de semana tem cruzada no interior, tal dia nós vamos a tal lugar, e ele era o primeiro que chegava lá na minha casa, mas na hora da viagem ele já estava há tempo esperando. Por outro lado, conheci este homem quando eu era menino. Ele é mais velho um pouquinho do que eu. Ele morava num lugar que meu avô e pai adotivo tinham uns parentes. Quando meu avô vinha para Caxias e pousava ali na Terra Dura, lá aparecia o Antônio Dantas. Rapaz, eu menino, ele já rapaz. O Dantas é mais velho do que eu, 6 anos. Dá para eu ainda ser menino e ele já rapaz. Depois nós até nos encontramos em algum lugar, em festa, me lembra dele, um jogo de bola, ele era jogador de bola, era respeitado, mas depois aceitou a Jesus, tornou-se um pregador, um evangelista de mão cheia, destemido, corajoso para a obra de Deus. E eu não podia deixar de estar aqui, como todos os obreiros sabem, a igreja hoje é dia de reunião, os obreiros no tempo central. Estão lá os obreiros nesse momento reunidos, pastor Caetano e mais outros, o BNI, esse, hipótese nenhuma, podia ir. E eu moro bem pertinho do tempo central, mas vim para cá, não só como coordenador desta comissão, desse departamento, mas trazer a minha homenagem ao irmão Antônio Dantas e à família desta irmã Antônia, e ela sabe do que eu estou falando, de formas que estamos. Vamos ouvir o irmão Carlos cantar ou não? Tu vindo para cantar ou não? Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa paz em rede em nossos corações, não só hoje, mas até a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imensa alegria louvarmos a Deus nesta tarde tão especial e fazer parte da convivência do irmão Antônio Dantas. Quando éramos criança ainda, ele porteiro da igreja, e ele sempre cuidadoso, com a obra de Deus. É um homem que sempre estava na presença de Deus. Eu não sabia que ele tinha sido jogador de futebol. Diz que todo baixinho é bom de bola, Glória a Deus, eu imagino que ele era. E ele sempre dedicado na obra de Deus, escola dominical, culto de evangelismo, ele sempre estava presente. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino. Essa harpa aqui parece que é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? 202, irmãos. Glória a Deus. Essa harpa aqui é diferente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai. Cheio.
Glória a Deus. Lugar de delícias. E essa harpa dele aqui é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar todos juntos, com uma viva voz. Glória a Deus. Aqui, ó. Obrigado. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo ali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, daqui a pouco as irmãs cantam. Nós vamos fazer uma breve meditação aqui nesse texto que lemos rapidinho, o tempo passa rápido, já é 4 horas, parece que nós só temos até 4h30 para fazer esse trabalho. Pois bem, Jesus contou uma história. Eu gosto muito dessa parábola, e isso aqui é chamado de parábola, mas eu acho muito edificante isso aqui, e ela é bom que a gente medite muito nessa passagem bíblica. Jesus falou
para os discípulos uma história que ninguém conhecia, que aconteceu muitos anos antes, que aconteceu lá. Só Jesus sabia dessa história, porque ele veio de lá, de onde aconteceu o diálogo, de onde aconteceu o que ele contou. E Lucas achou por bem escrever este relato. Jesus falando sobre o seu reino, sobre a salvação, como se obtém, ele diz que havia um homem, preste bem atenção no texto, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se apresentava brilhando, todo famoso. Também havia naquela região um certo pobre mendigo. Mendigo está abaixo da linha da pobreza, muito abaixo, né, irmão? Vive de pedir para escapar. Havia esse mendigo chamado Lázaro. O rico, não tem o nome dele aqui, diz que era rico, muito rico. E havia o Lázaro, o mendigo. Lázaro vivia sempre na porta do rico. Rico abastado, tinha de tudo. Diz que o Lázaro vivia à porta dele, pedindo as coisas. E ele tinha ferimento no corpo. Os cachorros do rico iam lamber-lhe os ferimentos, as úlceras. Certo dia morreu o mendigo. E logo depois também morreu o rico. O mendigo morreu, e foi levado pelos anjos. Não é o corpo dele que foi levado, não é o corpo do irmão Lázaro. Lázaro é o mesmo que Eleazar. Quando se lê Eleazar na Bíblia, está lendo Lázaro. Quando se lê Lázaro, também é Eleazar, dependendo da língua que está escrito, né? E morreu o mendigo e foi levado pelos anjos, ou seja, a sua alma, o seu espírito, os anjos pegaram aqui e levaram para o paraíso. Até então era chamado seio de Abraão. O seio de Abraão não é aqui, as mulheres botam a criança no seio, não é aquilo. É um lugar especial e comporta milhares e milhões de pessoas. É para onde vai as almas dos que morrem com Cristo. Elas vão para lá, aguardando o dia da ressurreição para receber o corpo glorioso, para entrar no céu, o lugar prometido, bem melhor ainda. O seio de Abraão, o paraíso, é considerado um lugar de delícia, conforme a letra do hino que o irmão Carlos cantou. É um lugar de repouso, de gozo, um lugar de felicidade. Alguém diz que na morte não há lembrança de nada, e que a morte é o mundo do quem morre, está no mundo do silêncio. Eu já vi essa pregação por outras denominações. Morreu, dormiu, só acorda no dia da ressurreição. Aqui é diferente, o texto aqui não fala assim, não é? O texto diz que as coisas funcionavam lá. Pois bem, então Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. É assim que diz? Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o Hades, irmão, a palavra Hades é o mesmo que inferno, ou Sheol,
Hades, inferno, Sheol, tudo é a mesma coisa. É lugar para onde vão as almas dos que não têm a salvação. E segundo a Bíblia, é lugar de tormento, é lugar de desespero. As pessoas que morrem sem Cristo vai para um lugar, a alma deles. E os que moram com Cristo vai para outro lugar, é claro, não se mistura lá. Aqui nesse mundo, todo o povo está misturado, um com os outros, os salvos, os não salvos, os bons, os ruins, e todo mundo junto. Na eternidade não é assim. Saiu deste mundo, já entra na eternidade com Cristo, num lugar bom, na eternidade sem Cristo, para um sofrimento bem diferente. O rico no Hades, no inferno, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o inferno não é a morada de Satanás, não vão pensar isso. Geralmente os pregadores dizem isso, os pregadores, para enfeitar suas mensagens, fala, os compositores de hino, tem hino aí que é uma assombração, não gosto nem de ouvir, eu tenho medo. Tem um negócio de uns hinos doidos aí, que fala no. Bem, vocês sabem, tem um hino que fala no. Qual é o nome? Fenômeno, no ciclone. Eu não sei, no ciclone. Tem cada composição, não são loucura do compositor, fora da regra. O inferno não é o lugar de Satanás ainda. O inferno é o lugar das almas perdidas. É o lugar para as almas começar a sofrer e pagar por ter rejeitado Jesus nesse mundo. Sabe onde é que está Satanás? Com o chefe, com todo o seu grupo, no mundo inteiro, solto, na terra, no ar e nos mares. Eles estão soltos. O inferno está reservado, mas ele ainda não está lá. A parte que cabe ele está trancada, está fechada. Quem tem a chave é Jesus. Ele não está lá. Se ele estivesse lá, nós estávamos ali da tentação daquele nojento. Ele está solto, o chefe, com todo o seu exército maligno de espíritos, que são milhões e milhões espalhados no mundo, destruindo vida, destruindo lares, família, causando um acidente, causando intriga, causando discórdia, causando ciúme, causando inveja e destruindo. A palavra é esta. É isso que Satanás está fazendo. Ele não está preso, ele vai ser preso. A Bíblia diz, é só ler, você sabe que vai ser preso, ele vai ser amarrado. Por enquanto, o pessoal da Guia Universal já pelejaram para amarrar ele, mas nunca conseguiram amarrar, ele continua solto. Não conseguiram amarrar ele ainda. Ele está solto, feito um doido, procurando destruir a quem ele encontra pela frente, que não tem a proteção divina. Mas ele vai ser amarrado. Quem vai amarrar ele é um anjo, e é com uma corrente, e ele vai ficar preso, será jogado dentro de um poço. Tudo bem, a nossa questão aqui é do Lázaro e do rico. O rico no sofrimento olhou e disse que ao longe viu Lázaro no paraíso, viu Lázaro no seio de Abraão. Não é nos braços de Abraão, é no jardim, é no paraíso, é no lugar especial. Aí ele viu Lázaro, olha onde não está Lázaro, meu Deus do céu, que coisa, e eu aqui, onde ele não está, de longe ele viu, aí ele gritou, deve ter sido gritos assombrosos, ele gritou, pai Abraão, manda este Lázaro aí, molhar o dedo na água. Olha, como estava tão grande a chama nele, que um dedo molhado, a cabeça do dedo molhada, a ponta do dedo molhada na água, para tocar na língua do rico, que era o bastante para refrescar de tamanho calor, de tanta quentura. Aí o Senhor Deus, aqui representado a figura de pai Abraão, disse, não pode não. Tu quer agora, né? Lembra de que tu em vida recebeste tudo que era bom, muitos bens, tu teve uma vida espetacular. Lembra também de Lázaro, o mendigo? Pois é, hoje ele está aqui no consolo e no conforto, e
e você está aí atormentado. Vamos analisar, irmão, que salvação não é privilégio de pobre. Lázaro foi para o céu, não é porque era pobre demais, mendigo demais. Ele só foi para o céu, para o lugar bom, porque ele era crente, era o servo do Senhor. Porque o que tem de pobre que sofre nesse mundo, e quando morrer não vai sofrer mais porque não quer Jesus, o que tem de pobre, maldizente, ignorante, atrevido, ladrão, mentiroso, assassino, perseguidor, cheio de demônio, tem muito. E não é porque é pobre que tem que morrer e ir para o céu. Também não é porque é rico que tem que se perder e quando morrer ir para o inferno, não. É questão de diferença. O pobre tem que aceitar Jesus, permanecer firme para ter direito da vida eterna. O rico também, se aceitar o Evangelho, guardar os mandamentos, fazer a vontade de Deus, ao morrer, vai para o céu. Riqueza não é o sinônimo de perdição e nem pobreza sinônimo de salvação. O pobre, era mendigo, doente, mas temia Deus, tinha um coração sadio, tinha temor de Deus, aguardava o encontro com Deus. O Lázaro, foi o que aconteceu. O rico era orgulhoso, que a maioria são assim, orgulhoso, vaidoso, avarento. Então, avarento, a nossa lição de hoje falou sobre a avareza. A maioria, não posso dizer com todos, que tem muito rico salvo por Jesus, tem alguns que ainda não são evangélicos, mas são pessoas de bem, são gente boa, não? Mas a maioria são presunçosos, são atrevidos, são arrogantes, são cheios de arrumação, longe de Deus. O Lázaro, consolado, dizia ao pai, ele hoje está consolado, confortado, olha aí, onde ele está, flutuando na bênção, no gozo, na alegria e na felicidade. E você no sofrimento. Ele diz para Abraão, faz assim, manda alguém daí, ele lá na terra, né? Eu tenho 5 irmãos, eu não desejo que nenhum dos meus irmãos venha para esse lugar de sofrimento. Manda alguém daí para que vá lá e lhes dê testemunho, para eles se converterem e não vir aqui. Ele disse, não, filho, é bom ler a história direitinho, que nunca é chamado meu filho, só filho, filho, não dele, Abraão, não de Deus, filho lá de quem quer. Não, filho, todo mundo é filho, né? Mas não, nem todo mundo é filho dele, né? Não, filho, lá tem alguém para cuidar deles, lá tem Moisés, tem os profetas. Então fazia tempo que aquela história tinha acontecido. Só Jesus mesmo sabia o que aconteceu lá. Jesus sabe até a época, né? Foi na época de Moisés. Lá tem Moisés e os profetas para falar da justiça de Deus. Se eles quiserem, que ouçam eles. Não, pai Abraão. Mas se algum dos mortos ressuscitar e for ter com eles poderão acreditar. E se não acredita em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão se algum dos mortos ressuscitar. Talvez aquele rico morava num lugar que não era como no Brasil, que no Brasil o pessoal tem medo de alma, não tem, não. No Brasil ninguém quer conversa com quem já morreu. E aquele rico queria que fosse alguém que já tinha morrido tacado o padeiro falar de alguma coisa da eternidade. Pois bem, então, queridos irmãos, o pedido, a solicitação daquele rico, agora morto, não foi atendido. Não foi atendido. E o Lázaro continuou nas maravilhas de Deus. E continua. A eternidade não tem fim. A eternidade não tem fim. Se é que ela começou, mas não vai ter fim. É para sempre, é permanente. O gozo de Deus, a alegria de Deus é permanente. A vida eterna é permanente. Não acaba. Não se conta anos. Não se conta tempo. Lá é permanente. Lá que é o lugar que todos nós estamos buscando chegar. E eu quero mais uma vez repetir. A salvação não é só porque a pessoa é pobre, mas é bom que se saiba
E está escrito na Bíblia, Jesus priorizou a evangelização para os pobres. Foram perguntar a ele, João Batista mandou 2 discípulos até onde estava Jesus. João estava preso. Jesus foi batizado por João, mas se retirou, foi para um lugar distante. E João, logo depois daqueles dias, fora para a cadeia. E os milagres aconteciam. E João Batista disse: olha, vocês vão lá onde está esse que está por aí, pregando, fazendo e acontecendo. Examine ele, se ele é o Cristo ou não é. Vá lá. É porque o João já sabia que ia morrer a qualquer hora. E ele queria que seus discípulos conhecessem Jesus. E vão lá olhar. Chegou lá e disseram assim: olha, aquele que batizava e que está preso, mandou saber se você é o Cristo ou temos que aguardar outro. Jesus nem respondeu. Cuidou, tinha muita gente lá. Jesus fez uma seleção de cego, de paralítico, de aleijado, de surdo, de mudo, de endemoniado, libertou, fez milagre, libertou, e foi, disse assim: ó, estão vendo aí? Foi, voltem e diga para aquele que enviou vocês aqui: os cegos vêem, os paralíticos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, os endemoniados são libertos, os mortos ressuscitam, e aos pobres se prega o Evangelho. Está vendo? Ele priorizou a pregação para os pobres. Então, o pobre tem essa esperança, mesmo sofrendo, mas se aceitar o Evangelho, vai entrar no gozo eterno. Que está o irmão Antônio Dantas. Eu não estou dizendo que o irmão Dantas era pobre, era miserável, era mendigo. Só que ele não era rico. A gente sabe que ele não era um fazendeiro, um empresário, um industrial. A gente sabe disso. Mas aqui não acabou. 10 anos prostrado, recolhido dentro de casa. 10 anos sem participar dos trabalhos que mais ele gostava. 10 anos de sofrimento para ele e para a família. Sofria ele, sofria a irmã Antônia, sofria os filhos. Porque a medicina não teve jeito. E ele ficou lá, sempre consolado. Ficou ali. E faleceu ontem à noite. Para nós, o irmão Dantas parou o sofrimento. O salvo, é bom que se diga que o crente salvo, o sofrimento, o inferno dele é aqui. Quando ele sai daqui, ele entra no céu. O inferno do salvo é aqui. Ele já se livrou, vai para a vida eterna. E para quem não tem Jesus, para os vaidosos, para os arrogantes, para os violentos, para os pecadores contumais, para quem não quer Cristo, eles estão no céu. Quer ver o inferno? É quando eles morrerem, que vai para o Hades, para o lugar que este rico estava e está. Aí é que o sofrimento começa. Aqui eles estão no céu, mas depois eles vão saber o que é o inferno. Então, por isso é que nós pregamos o Evangelho, por isso é que nós aceitamos a Cristo, por isso é que nós permanecemos no Evangelho, não tem crise. O irmão Antônio Dantas, 10 anos recolhido em casa, a doença lhe jogou embaixo, não permitiu mais ele vir à casa de Deus, mas nunca negou Jesus, firme, consciente da salvação, consciente do céu, esperando o dia da sua chamada final. E eu sempre digo, eu vou repetir aqui, não, o povo do mundo, pelo menos tem uma lenda no interior, de uma tal de alma vagante. Tem as almas vagantes, lá nos interior falam nisto, mas não de crente, que a alma do crente, ao sair do corpo, ela é levada pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão. Crente não sai só, crente não anda sozinho. Nós está escrito aqui que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem a Deus para livrar.
A alma do cristão, ao sair do corpo, findou as forças, acabou a vida para aquela pessoa aqui, não tem mais como ir à frente. Então, o seu espírito, a sua alma, sai junto e é conduzido pelos anjos para o paraíso, para o lugar de delícia. Lá é bom. O homem perdido viu de longe, teve a visão, só que não teve mais jeito para ele. Pai, tem misericórdia, não posso, tem um abismo entre vocês e nós. O daqui não pode passar para lá e nem o de lá passar para cá. Não tem mais jeito. Vai me lembrar agora, irmãos? Vai nos lembrar? Vamos nos lembrar da morte de Jesus. Jesus pregado numa cruz. Tinha um bandido de um lado, tinha um outro bandido do outro lado, e ele no meio, como se ele fosse o chefe dos bandidos, o chefe da quadrilha. Olha como é que eles fazem aí com as pessoas do bem. Botaram 2 ladrões, 2 salteadores para ser crucificado ao lado de Jesus. Tinha um atrevido, tinha um nojento lá, disse: tu não é o Cristo? Tu não é poderoso? Falava: desce da cruz, salva a ti e a nós que estamos aqui também pregados nessa cruz. Jesus só ouvia, só ouviu aquele maluco falar. Aí o outro diz: para que diz isto? Para que você diz isto? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxe aqui, é o que merecíamos, era isto. Mas este justo nenhum mal fez. Olha o bandidão dando um bom testemunho de Jesus na hora da morte. Este justo nenhum mal fez para estar nessa sentença. Nós, porque nossos atos nos trouxe, merecemos isto e muito mais. Aí aquele cidadão diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares em teu reino. Chamou reino. Aí Jesus disse assim: hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele não ia direto, a pessoa que morre não vai direto para o céu da eternidade, vai para o paraíso, uma espécie de terceiro céu, aonde se descansa e espera o dia da ressurreição para receber o corpo como o corpo dos anjos. Eu tenho coragem de acreditar que quando aquele bandido, aquele ladrão da cruz, pediu a Jesus para dar um lugar para ele na eternidade, ele já estava convertido naquela hora, arrependido, já sabia do que ele tinha feito, ele estava arrependido. E eu tenho coragem de acreditar que ele teve uma visão do paraíso. Ele deve ter tido uma visão, ele deve ter visto as maravilhas. Senhor, eu quero ir para esse lugar aí. Conta-se muita história, diz que tinha 10 homens para morrer fuzilado, nesses países cruel, na época da Idade Média, ali nos tempos medieval, aquelas épocas, estavam matando, tinha um carrasco matando. E a ordem era essa: você nega Jesus, se negar Jesus agora, você está escape da morte. Se não negar, vai morrer. Disse: prefiro morrer do que negar. E matava alguns, uns negavam Jesus e escapavam. E chegou no último, só faltava um, o carrasco matar com um fuzil, tirando na cabeça. Ele disse: nega Jesus, escapa. Se não negar, morre. Ele disse: eu nego Jesus. Eu não vou morrer. Não sou louco. Está dando a minha vida como esses malucos aqui. Não é? Então vem cá. Vem cá você. Pega este fuzil. Pega esse fuzil. Eu vou lá para o teu lugar. Eu vou morrer junto com esses outros. Porque se você estivesse vendo o que eu estou vendo, quando esses corpos aí tombam no chão, a alma deles é levada para o lugar mais belo do mundo. Eu estou vendo daqui. Eu estou louco para ir para lá. Me fuzila agora que eu quero ir com eles para este lugar especial, este lugar de delícia. Pode me matar. Você viu? O carrasco viu, estava vendo tudo. Por isso que eu tenho coragem de acreditar que o ladrão teve uma visão do paraíso e pediu a Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Que ele estava vendo tudo através de uma linda visão. Meus irmãos e meus amigos, esta é a nossa fé, é a nossa esperança. A morte não é o fim,
A morte é o começo para a vida eterna. A funerária chegou, mas ele vai esperar um pouquinho. O trato foi para 4h30, agora que é 4. E de sorte que a morte não é o fim. Está escrito na Bíblia que carne e sangue não é do reino de Deus. Convém que se desfaça, convém que este corpo mortal seja revestido da imortalidade. Convém que o corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Aí sim, tragada foi a morte pela vitória. Meus queridos, gente fala e gosta de falar. Eu assisti a morte, eu tinha 9 anos de idade, eu assisti a morte de um tio meu, até quando ele não abriu mais a boca. Tinha um cidadão que na época não era pastor, depois se tornou pastor, estava lá dando apoio ao meu avô. Meu tio era solteiro, morava com meu avô, gostava muito dele. Meu tio passou muitos dias sem falar, sem comer e sem beber, inflamou a garganta que não descia nem saía nada daqui. Aí no dia que ele morreu, ele cantou o hino 310, livremente, com a voz suave, bela e agradável. Jesus é o Redentor que veio me salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. O coro, avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo do Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Ele cantou esse hino todo, chamou todo mundo a atenção, todos choraram. De momento, ele acaba de morrer. Quando ele morreu, o cidadão que estava lá dando apoio à minha família, era dirigente de uma congregação no interior de Matões, estava lá. E na hora, no interior, é assim, preste atenção, hoje as pessoas morrem no hospital, morrem na UTI, a família não percebe. Mas eu sou do tempo lá do interior, quando as pessoas estavam morrendo mesmo, a família, os crentes estavam ali pertinho e iam orar. Orar na hora da partida do irmão. Assim eu fiz com meu pai, com meu avô. Meu avô estava morrendo, já estava se esperando. Quando eu passo aqui em frente, o quartinho dele, e ouvi ele dando glória a Jesus. Ele não falava também mais, estava só esperando a hora de morrer. Aí eu chamei um filho dele, meu tio, chega aqui que papai está morrendo. Aí ele estava olhando para o teto da casa, olha como é a morte do justo, a morte do salvo, a morte dos santos do Senhor. Ele deitado, olhando para o teto da casa, com aquela linguagem que ele não estava mais falando, por causa da doença, o estado dele, e ele falando e querendo pegar numa coisa, fazia força para se reerguer da cama, e aquela linguagem, e as lágrimas correndo de um canto e do outro canto do olho. E não era lágrima de dor. Aquilo ele estava vendo algo que nós não estávamos vendo, a família que estava lá. Ele falava e ele olhava fito na casa, coisa que ele não estava fazendo, ele estava morrendo, fazia dias. E aí, e a lágrima correndo, chega meu tio, papai está morrendo. Aí ele chegou e nós oramos. Aí não, eu já me lembro, fomos orar por ele ali, entregar, Senhor, recebe esta alma, recebe a vida deste, fizemos aquela entrega, aquela despedida. É assim que fazia no interior. Hoje não faz, que as pessoas morrem na UTI, morrem no hospital, estão longe da família, mas a Bíblia diz que preciosa é a morte do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é perante o Senhor a morte dos seus santos. É agradável, conforta e consola. Eu não vou mais falar, já vi muita gente morrer. E o irmão Sebastião Colasso, pastor Sebastião Colasso, viu quando meu tio terminou de morrer, ele disse para meu avô, irmão, eu vi um anjo ao lado do irmão Gustavo, era o nome do meu tio, ao lado do irmão Gustavo, o anjo com a mão no peito do irmão Gustavo e a outra mão apontando, como que diz, é para cá que nós vamos. Aí, naquela hora, ele terminou de morrer. É assim a morte do verdadeiro cristão. É o anjo está ali ao lado. O povo chora, grita, lamenta, mas o anjo está ali para acompanhar a viagem daquela alma até o paraíso, o lugar de repouso. Irmão Dantas descansou
está num lugar de repouso, um lugar de delícia, um lugar de gozo, um lugar de felicidade. A família sente falta, mas ele deixou o sofrimento para entrar no gozo eterno. Que Deus abençoe e console a irmã Antônia, os filhos, são 4 filhos. Quantos netos? Irmão Abeneim, as irmãs prepararam o hino, elas cantam o hino e você faça suas palavras finais. Muito bem, vamos ouvir as irmãs neste momento, louvando a Deus com o hino. Em seguida já vamos fazer as considerações finais para a liberação do corpo ao sepultamento. Queridos e amados irmãos, nesta tarde não se faz mais necessário
pregarmos. Já ouvimos uma palavra muito especial. Deixamos somente para a reflexão o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da área 2, nós manifestamos nossos sentimentos de pesar à família e também externamos a nossa gratidão a Deus. Hoje também essa cerimônia pode ser traduzida em uma cerimônia de gratidão, porque o Senhor nos concedeu uma pessoa tão preciosa e tão maravilhosa como o diácono Antônio Dantas. Serviu de forma exemplar o seu ministério a esta igreja, com um homem com um vigor extraordinário. Ouvimos vários testemunhos acerca da sua história e nada jamais conseguirá apagar a história e o rastro que este homem fez. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. À família que nos acompanha nesta cerimônia, nossos sentimentos, que Deus possa confortar os vossos corações. Nós somos testemunhas do cuidado com que vocês executaram todos os procedimentos, o acompanhamento nos hospitais, em casa. Que Deus possa recompensar a irmã Antônia, a filha Raquel, que sempre cuidou muito bem do seu pai. Nós somos testemunhas disso. E, irmãos, a irmã Antônia é um exemplo de mulher. Cuidou do seu esposo até o último momento, esteve do lado dele como uma mulher que realmente merece as nossas considerações. E esta igreja se sente muito honrada em ter, tivemos aí o nosso irmão Antônio Danta nas fileiras como obreiro, e só nos resta agradecer a Deus por este momento. Que fique registrado, meus irmãos, minhas irmãs, a família, que fique registrado os bons momentos, as palavras de instrução, os almoços, os momentos de alegria, o bom exemplo deste homem, que possa ficar registrado em vossas memórias. E disse a irmã Antônia que aqui não é um adeus, é um até logo. Brevemente nós veremos o nosso irmão, porque cumprir-se-á o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Não vou me estender mais, nosso sentimento. Eu quero neste momento, alguém da família tem algo a dizer? Alguma declaração? Se tiver a oportunidade agora, um testemunho, e nós já vamos orar encerrando e também o ato cerimonial para já seguirmos ao cemitério. Alguém se habilita? Raquel, não tem condições? Muito bem. Pastor João Batista, muito obrigado por nos acompanhar neste momento. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos dirigir a Deus uma oração neste momento. Mas antes da oração, como deferência e como uma justa homenagem à memória do nosso irmão, eu gostaria de pedir uma calorosa salva de palmas a esse guerreiro que de forma tão exemplar
executou o seu ministério, contribuiu e muito para a propagação do Evangelho e para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Que o Senhor conforte o coração de todos os seus familiares e amigos e que haja paz, sempre paz, à sua memória. Vamos neste momento orar em nome de Jesus. Em seguida, o pastor João Batista estará impetrando as bênçãos pastorais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos reunidos e queremos, ó Deus eterno, neste momento, apresentar a família do irmão Antônio Dantas. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada um dos Teus filhos, os amigos que aqui estão, os familiares. Sabemos que o momento é difícil, mas o conforto, o consolo na alma vem do Teu Santo Espírito. Que o Espírito Santo venha confortar os corações, Senhor, dando força e o alento necessário para que assim, Senhor, haja força, para que assim, Senhor, venhamos seguir adiante. Deus eterno, nossa gratidão a Ti pela vida do Teu servo. Foram 77 anos, mas aprove o Senhor recolher, ó Deus eterno, e assim, Senhor, o Teu Filho estar em um local onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, onde não há mais decepção e frustração. O Teu Filho alcançou, Senhor, a salvação plena e agora aguarda o arrebatamento, Senhor, na Tua igreja juntamente conosco, e naquele grande dia nós nos encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Deus eterno, continua conosco, continue com a Tua igreja, continue com a família, Senhor, do Teu servo, pois nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja com a família do irmão Antônio Dantas, esteja com a esposa, com os filhos, com os amigos e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém e amém. Esse é o momento agora final, ante o sepultamento com a família. Já já seguiremos ao cemitério, acompanhando também a família, os irmãos que puderem.